Hoje à noite mais um Prosa de Finanças. Hoje com meu amigo André Rummel. Vamos se posicionar aqui, arrumando o som, vendo tudo. Então, convidar os amigos aí, pessoal, podem entrar, venham participar. Hoje mais um Prosa de Finanças com o André Rummel. Olha aí, Amanda entrou. Boa noite, Amanda. Que bom que você está aí. Pessoal chegando. Silvia, que bom que você também entrou. Daqui a pouco entra o nosso amigo aí, André Rummel. Mais um Prosa de Finanças que acontece toda terça, quinta, sábado, 20 horas. Convido os seus amigos. Estou aprendendo, gente. Manda o aviãozinho aí, tá? Participe, envie suas perguntas também. Ô, professor Jander, eu vou fazer ainda um prosa com você, professor. Tá? Que bom que você entrou, tá com a gente aí, né? Amanda, que bom que você também está com a gente. Gente, mande as suas perguntas. Já vou avisar o André. Ok. E convide seus amigos. Vamos lá, o Prosa de Finanças de hoje, com André Rummel, especialista, perito judicial. Um abração para você também aí, meu amigo. Tudo bem? Olha aí, ó. Já chegou o André. Vamos convidá-lo aqui para participar. Aí. Vamos deixar tudo em ordem aqui. Ok. Rosiele entrou. Boa noite, Rosiele. Que bom que você está aí com a gente. Ótimo. Vamos posicionar aqui, arrumar meia na câmera aqui, gente. Opa! André, tudo bem? Bom? Boa noite. Boa noite. Tudo Tô arrumando certinho? aqui. Olha aqui, ó. Tô arrumando, posicionando. Deixando de ser Isso aí. analógico não é fácil, né, André? Tá certo. Temos que André, evoluir sempre, né? evoluindo sempre. Então, o pessoal chegando, gente, manda o aviãozinho, convida seus amigos. Já entrou aí, ó, lá de Pelotas, professor, o Jander Monks, esse é fera, esse conhece muito, viu, André? Muita gente chegando aí, a Silvia entrou. Então, gente, manda o aviãozinho, convida as pessoas, a Polly entrou, a Carla entrou. E, André, o Prosa de Finanças é isso, vai ser um bate-papo, uma conversa bem descontraída, né, pra gente falar desse tema, educação financeira e outros temas também, né? Deixa eu ver aqui, tá só o meu queixo ali, ó. Tô tentando arrumar aí pra sair bem na foto, André. Tá vendo? Ao vivo é diferente, Isso aí, né? muito bom. Olha. Ah, o Anderson entrou também, outro fera aí entrou, que bom que tá aí. Ah, olha aí, ó. Dá um oi pra Dani aí, conhece? Dá um oi pra ela, manda um tchau. Camboriú, É Carlos entrou esposa, aí lá, filha. direto. Ô, pessoal, convida os amigos, participa, porque promete, gente. Nós dois aqui temos muito assunto para falar e vamos falar aqui, vamos falar no Prosa de Finanças aí, de educação financeira e outros assuntos, né? A minha esposa, André, eu Isso falo aí. em todas as lives aqui, ela corrige que ela quer que eu fale caso. Eu falo que é causo. Eu conto causo. Eu conto as minhas Isso aí. histórias, né? Olha aí, ó, boa noite aqui, é o Dego de Balneário Camboriú, boa noite. Esse está se Aí, reinventando, a muita história gente. dele é bacana também, rapaz. Devido à Isso Covid aí aí é teve bom. que mudar. Ah, a Rafa entrou, professora Rafa, boa noite, que bom que você está aí com a gente. Vamos chegando, pessoal, vamos mandando suas perguntas, vamos aproveitar a presença aí do André Rummel. Olha o Brenda, opa, Altemir, lembro da palestra que você deu na Itaipu sobre finanças. Ô, meu amigo, boa noite, que bom que você está aí. A Mari entrou também. É, a gente já, né, André, a gente já deu alguma palestra por aí, né? Pois é. Ó, o Jandré, é isso aí que eu Isso que é gosto, muito Jandré. bom, né? Ó, aqui no Rio Grande do Sul também é caos. É caos mesmo, né, Olha, Jandré? Ó, vindo do professor Jandré, então eu estou agora tá amparado, eu mais posso tranquilo falar ainda, né? mais tranquilo, vou falar caos. Gente, manda aviãozinho, convida os seus amigos. Prosa de Finanças que acontece toda terça, quinta, sábado, 20 horas. Sempre eu convido um amigo que é especialista. É uma pessoa que tem boa índole, uma pessoa que tem o que nos ajudar e contar. E juntos, nós dois fazemos esse bate-papo, onde de forma descontraída a gente vai navegando aqui nessa uma hora que nós temos aqui no Instagram, falando desse tema aí, educação financeira, para ajudar muitas pessoas, né? Eu ainda olho no computador também, viu, André? Porque às vezes eu consigo ler ali e não consigo ler aqui tão rápido, meu dedinho É se isso aí. perde. Mas vivendo e aprendendo, né? Vamos vivendo e aprendendo. Gente, olha, o Carlos colocou, aquela palestra que teve em Blumenau também foi muito boa. Opa, essa foi ano passado, Tá acho bom. isso, ano passado, foi muito boa mesmo, foi bacana.
sobre empreender. Gente, então vamos começar o nosso próximo bate-papo. Convide seus amigos. Qual que é a proposta? Eu e André vamos trocando ideias, trocando informações. André, como eu sempre falo, eu faço sempre uma história, né? As pessoas, elas olham a gente e falam, nossa, o André é aquele cara, o Altemir. A gente não chegou aqui assim, não é do nada, a gente não caiu de paraquedas. Teve um caminho a ser percorrido, né? Então muita gente encontra o André Hummel, né? E fica lá, nossa, tal, mas não sabe a retrospectiva. Não sabe o que a gente já caiu, se levantou e como é que é nossa trajetória, né? Ó, Carla, é verdade. Que bom, boa noite, Carla. E eu, André, então eu falei no meu live... A Carla Trabo tá lá na Austrália. Ela e o marido. Tive o prazer de fazer o casamento deles, uma filha do coração nossa. Olha, então sejam bem-vindos, que bom aí que vamos poder rever o André Hummel. Manda pergunta para ele, manda pergunta aqui para mim, nós vamos responder. Convida os amigos, gente. Então, como eu estava falando, André, funciona assim, eu sempre lembro de histórias, né? Eu lembro por que eu caí nesse mundo da educação financeira, o que já aconteceu na minha vida. Também sou formado em administração. Ó, agora entrou uma pessoa importante, minha esposa, então agora eu vou moderar, tá? Mais um professor, Arquimedes, gente boa também. E eu caí na administração assim, André, olha só como é que foi. Quando eu tinha ali 18 para 19 anos, o meu pai faleceu, rapaz. E eu tinha acabado de fazer cursinho, estudado um monte, afiado para fazer vestibular, André. E mudou toda a minha história. Já não sabia mais o que eu queria da vida e nem ia fazer vestibular e deixei lá. Né? Como diz aqui em Curitiba, larguei os bets. Não ia fazer nada. E o meu irmão Adilson, passou um tempo, eu já tinha perdido aquele vestibular todo. E ele falou, eu vou fazer vestibular. Eu estranhei, eu falei, você vai fazer vestibular? Você já tem tantos anos, você já... Ele, não, vamos lá, vamos fazer vestibular. Eu vou fazer para contabilidade, eu vou fazer vestibular para alguma coisa. E aí ele me motivou a fazer um vestibular. Daí eu comecei a pesquisar, eu vi, então vou fazer administração. Então, passou o luto que eu tive, André, e eu fiz, passei, e graças a Deus sou feliz na minha carreira, e aconteceu. Mas eu quase desisti de ter um diploma ou de estudar, porque a emoção, naquele tempo, de perder um pai, foi um impacto tão brutal, porque assim, eu queria me formar e dar o diploma para ele, eu queria mostrar, né, André? E eu caí nesse mundo da administração graças a esse convite do meu irmão, que acabou me recuperando, me incentivando, e eu fiz vestibular, passei, e aí a minha vida seguiu em frente. E eu gosto de ser administrador. E você? Me conta um pouco de você, André. Como é que foi? Como é que você se formou administrador, depois que você é perito? Aqui o currículo é extenso, tá? Vou pedir para ele resumir. Legal. Não, a administração também veio na minha vida num momento bem interessante, né? Já fazem muitos anos que eu me formei. Eu estava numa multinacional na época e eu lembro do meu chefe ter me dito o seguinte, olha, se você pretende continuar crescendo aqui dentro, você precisa também investir na sua carreira acadêmica, sua carreira profissional. Né? Não basta simplesmente você ser bom no que você faz aqui, mas você também precisa de um diploma. E, infelizmente, na minha família, isso não era uma coisa assim, muito significativa, né? Mas eu lembro que quando eu decidi fazer administração, eu trabalhava nessa multinacional e tinha uma pequena empresa, e as coisas não iam bem na pequena empresa. E dentro dessa multinacional que eu trabalhava, a Xerox do Brasil, não tinha espaço para quem não estava estudando, na verdade. E eu lembro que eu fui fazer administração com muita vontade, muita paixão mesmo, estudei com dedicação, gostei demais do curso e comecei a aplicar aquilo que eu aprendia na faculdade no meu pequeno negócio. Né? Até hoje eu sou empresário, a questão da perícia judicial veio em função da minha atuação no setor de telecomunicações, mas eu continuei estudando a minha vida toda. Né? Depois que eu me formei, eu dei aula um bom tempo, tanto nos cursos de administração quanto em cursos de contabilidade, né? Contabilidade tem uma cadeira de administração, e aí depois, em função da perícia judicial, começou a vir uma necessidade muito latente na minha vida pelo direito, para complementar isso, né? Então eu estou terminando agora, estou indo para o 10º período,
terminando o curso de Direito, graças a Deus, e entendo que a administração, na verdade, foi sempre todo esse espaço de aprendizado, né? A curso de administração deveria ter em todas as outras, né? Deveria ter a cadeira de administração em qualquer curso superior para que a gente aprenda. E foi desse conhecimento de administração é que veio muita questão financeira, né? O planejar, organizar, dirigir e controlar, ele se encaixa na área financeira, ele se encaixa na administração patrimonial, ele se encaixa na administração do trabalho, ele se encaixa na sua carreira, ele se encaixa em todas as coisas, né? E nós já vamos falar mais disso aí, André. Segura um pouquinho. Olha lá. Edson, que bom que você chegou. A Ali entrou. Olha lá, ó. O Gil entrou. O Edson, André Nunes, lá do IDF, Instituto de Desenvolvimento Familiar. Fantástico, gente, esse instituto. Depois entra lá no site. Até coloca aí o site, André, para o pessoal seguir e saber o que é um IDF, né? Eu agora, com 38, voltei a estudar. Faço pedagogia. Ah, que bom. A Gil entrou, a Rabena tá aí, a Poli entrou. Então, o comum que a gente teve aqui, a gente falou na nossa história, olha só, administração, né? O meu irmão me incentivou, eu vim a estudar, a fazer o vestibular e fiz e passei. E você é um mentor, digamos assim, um líder, alguém, né? Então aqui, André, dentro do Prosa de Finanças, o que as pessoas precisam, eu acho? De pessoas assim, como eu tive esse meu irmão, como você teve esse líder, alguém que possa ouvir, às vezes, uma reclamação, uma demanda, o sufoco que a pessoa está passando, sem julgamento, né, André? Não adianta a pessoa que está com problemas financeiros, você apontar o dedo e falar, você fez besteira. Não adianta, isso não vai ajudar ninguém. Mas como estender a mão? O meu irmão estendeu a mão para mim, eu saí daquele luto, como eu falei, né? Perder o pai não foi nada fácil. E você seguiu um conselho fantástico e não para de estudar. Você é fera no assunto. Ó, entrou outra aí, olha aí, ó. Esse é advogado, PH. Esse também, lá de Pompé do IDF. Muito bom ver você aí, PH. E, André, falando um pouquinho, então, de finanças agora, nós temos as finanças para as empresas, como você falou, que você é especialista nisso também, consultor, mas nós temos as finanças pessoais. A diferença é que nas empresas, as empresas contratam um André Rummel, um Altemir, contratam pessoas que são especialistas ou em contabilidade, ou em direito, né, ou em economia, ou na engenharia, contratam especialistas. Já a pessoa física demora para cair a ficha. Ela sente saudade. Olha aí o PH, saudações, Altemir, parabéns pelo trabalho. Obrigado, PH, muito obrigado. Mas a pessoa física, André, o que eu tenho notado, e eu atendo, dou aconselhamento financeiro, ela espera água, quando está aqui ela pede ajuda, né? E aí, o que acontece? É claro que nós vamos atender e tentar fazer, mas eu digo o seguinte, seria mais fácil para os dois, para as duas partes, se lá quando acendeu a luzinha amarela, que está gastando demais, que fez um investimento errado, que caiu num golpe, que aconteceu um problema ali, né? Naquele primeiro tropeço, né, André? A gente poder estender a mão e ajudar. Né? Você, gente, eu vou falar um pouquinho mais aqui. O André tem livro, é escritor também. Daqui a pouco ele vai falar o currículo dele completo, senão ele toma a live só para apresentar o currículo. Tá? Isso. Então, o que eu quero comentar é exatamente isso, André. Por que as pessoas que nos procuram demoram para procurar? Né? O que você acha? O que acontece com essas pessoas? Na verdade, eu entendo assim, né? Há vários anos também já faço esse tipo de aconselhamento e existe um padrão, né? Existe um padrão para as coisas bem-sucedidas, mas também existe um padrão para as coisas que não vão bem. Esse padrão normalmente começa quando a pessoa ela tem um pensamento assim, quando eu ganhar mais, eu vou arrumar as minhas finanças. Ou quando eu tiver um pouco de dinheiro sobrando, eu vou começar a me organizar. Esse é o primeiro grande erro. Na verdade, nós devemos começar uma organização imediata, sempre, e o tempo todo revisando para que a gente tenha indicadores. Se realmente, né, a maioria das pessoas, quando você pergunta, você gasta muito com o mercado, por exemplo, a pessoa fala, olha, não sei, né? Por quê? Porque ela não coloca isso numa planilha, ela não anota. Quando você pergunta quanto ela gasta de luz, ela fala, puxa, boa pergunta, vou tentar descobrir, né, quanto eu gasto. Quando a pessoa não controla os gastos, quando ela não controla as despesas, dificilmente ela vai conseguir uma mudança.
aconteça. E aí vem uma dificuldade, como aconteceu a situação do seu pai, por exemplo, ela impactou a sua vida. Na maioria das pessoas que eu já conversei, quando vem uma dificuldade, o tempo de reação é maior. Quando você já tem o mínimo das coisas organizadas e acontece uma dificuldade, o tempo de reação passa a ser menor. Né? Por quê? Porque você já está acostumado, você sabe quanto você gasta de luz, quanto você gasta de água. Essas coisas parecem muito básicas e as pessoas escutam isso, mas infelizmente não praticam. Uhum. Quando nós colocamos isso tudo no papel, quando sabemos quanto a gente gasta, quanto a gente ganha, né? Tem pessoas, por exemplo, que não sabem quanto ganha. Parece assustador, né? Mas a pessoa, ela fala assim, não, eu ganho 5 mil. Aí você pergunta para ela, bruto ou líquido? Daí que ela descobre que tem uma diferença. Pô, e essa diferença é grande. Fala, aí já é demais, né? Tá fazendo muito... Aí o que vai acontecer? Ela não ganha 5, né? Ela ganha talvez 4 e pouco. Aí o que ela está gastando com base no bruto, mas o dinheiro está entrando com base no mínimo, né? Então esse problema é que vai gerando uma série de consequências. A falta do controle. Eu costumo dizer que não há progresso sem ordem primeiro, né? Não há prosperidade sem ordem. Sem ordem, sem um planejamento. A Ali colocou, muitos não têm controle de gastos. O Edson colocou, finanças, uma linha tênue. Se não prevenir ou remediar, né, é uma grande dor de cabeça. Isso. Com certeza. O que a Ali pôs? Eu sou o contrário. Se eu ganhasse mais, guardaria mais. Não sei o dia de amanhã. Agora eu estou sem emprego, mas está tudo controlado. É isso mesmo. Olha, eu prefiro que vocês pensem exatamente assim, né? Tem o planejamento, né? Tem o planejamento. Exato. E tem o controle, mas não para sofrer. As pessoas às vezes falam, professor, mas planilha é chato, o caderno é chato. Eu falei, é chato, e remédio também é amargo, mas precisa tomar remédio. Então é o seguinte... É uma disciplina, né? É uma disciplina. Não é fazer um controle para sofrer. Tem gente que fala, eu tenho um caderno há anos, mas não resolvi nada. Eu falei, porque você tem um caderno. Agora, se você tivesse um planejamento no caderno, seria diferente. Exatamente. Porque no planejamento você põe os valores, os gastos, etc. E ao mesmo tempo você coloca seus sonhos, para ter uma meta, ter um objetivo. E aí uma coisa, né, André, puxa a outra. É verdade. E o grande dilema, na verdade, é a pessoa entender qual é o propósito do dinheiro na vida dela, né? Para que serve o recurso que ela recebe? Muitas pessoas já saem, a primeira coisa que ela faz, ela vai lá, paga as contas, daí não sobra nada, ela não consegue muitas vezes dizimar, né, aqueles que acreditam nesse princípio, não conseguem guardar nada, por quê? Porque primeiro ele pagou as contas, né, ele não se remunerou, ele não se preparou para os tempos de dificuldade, e aí quando vem a dificuldade, ela é avassaladora, né, porque não teve ali controle, não teve nenhum tipo de preparação. E o controle, na verdade, ele só é difícil quando ele é feito com dor, né? Eu digo que você precisa sentir, você precisa perceber que aquilo tem um propósito. Se eu controlo as minhas despesas, é para quê? Para que eu possa deixar sobrar dinheiro, para que eu possa investir, para que eu possa realizar um sonho, para que eu possa formar um filho numa faculdade, para que eu possa comprar uma casa própria. Né? Quantas vezes eu já escutei pessoas falarem, olha, é impossível comprar uma casa própria. Claro que não é impossível. Agora, sem planejamento, sim. Aí vai ser uma tarefa muito difícil de ser realizada. Agora, quando você se planeja, quando você se prepara, o que parece distante começa a ser aproximado de você. Você começa a ter objetivos. Eu lembro de ter aconselhado uma pessoa uma vez que falou assim, olha, eu tenho um financiamento de 30 anos para pagar minha casa. Eu tô muito mal com isso, vai demorar muito tempo. Eu falei, olha, você já fez um propósito, você já determinou, por exemplo, pegar todos os teus 13º e pegar todos os PPRs que você recebe da empresa e tentar antecipar? Ele falou, nunca tinha pensado nisso. Vamos colocar no papel? E nós colocamos no papel e em 7 anos ele pagou a casa. Por quê? Porque teve um objetivo, né? Teve uma meta, um sonho a ser realizado, né? E o que é necessário mesmo. As pessoas pensam que às vezes financiamento 10, 20 anos, no caso imobiliário, né? Eu vou demorar tudo isso. Não vai, porque se você tiver entrada de recursos, você já vai abatendo, vai usando fundo de garantia. Ou seja, né, André, tem técnicas, tem jeito, né? Exatamente. O que a Ali colocou, não é impossível se deixar de sair alguns finais de semana. É isso aí, Ali. Essa é uma dica preciosa, hein? Essa é uma dica preciosa. O comer fora é muito caro, né? Muito caro, mas vamos lá. Olha só, a gente está falando aqui então de planejamento, que não é para sofrer de jeito nenhum.
Na verdade, é um controle. Ninguém gosta dessa palavra, porque a palavra controle diz que vai controlar, que é ruim. Mas, na verdade, é para nos defender, nos proteger, né? E pessoas que têm um Exato. controle, e não um controle mental, por isso que não adianta falar para mim, tá tudo aqui. Não tá, não tá, porque nós temos mais de 50 despesas possíveis para manter um lar, uma família. No mínimo. Mas, então, não adianta. A pessoa vai lembrar água, luz, telefone, internet e não lembra das outras. Agora, quando eu coloco o planejamento no papel, projeto os próximos 12 meses, faço certinho, André, aí a coisa começa, a calibrar. No começo, não é bom. Mas passa 3 meses, 6 meses, vira um hábito positivo. E quando a pessoa realiza sonhos, quando conquista, e nós temos pessoas que estão assistindo aqui, que eu estou vendo que já conquistaram casa própria, já reformaram casa, tem gente que a casa ficou a coisa mais linda aqui, André. Por quê? Porque fez o controle, pôs no papel, teve o sonho, olhou suas contas, agora cabe no orçamento, agora eu posso fazer. Fez e deu certo, e a vida continua então. Ou seja, então vamos deixar aqui um outro conselho muito bom. Não basta ter controle, tem que ter sonhos, né? Exato. Os sonhos é que tornam, na verdade, a meta tangível, né? Porque o sonho ele passa a te motivar a diariamente você conquistar ele, né? A gente tem desde exemplos bíblicos até as questões do dia a dia. Quando a pessoa entende aquilo que ela quer fazer e ela começa a dar passos, né, eu sempre digo para as pessoas assim, quando a pessoa me procura e está endividada, por exemplo, aí ele fala assim, como é que eu vou pagar minhas dívidas? Eu falo, o primeiro passo que você tem que dar é listá-las, colocar no papel quais são as dívidas. Aí a pessoa fala assim, não vou fazer isso, não vou infartar. Eu falei, pois mas você vai infartar de qualquer jeito, né? Então é melhor você fazer a lista. Pelo menos vai saber para quem pagar depois que você morrer e pegar o seguro de vida. Aí a pessoa fica chocada, né? Mas na verdade o que acontece? Quando você começa a colocar no papel, você tira do... Então, é isso que é importante, que é necessário fazer, né? O Carlos colocou aqui, esse controle é muito importante, ele junto ou somado com os sonhos. Com certeza, Carlos, porque quando a gente coloca... Por isso que vale a pena você dar esses pequenos passos, né? Colocando no papel e determinando, olha, vou tentar pagar essa dívida primeiro, vou tentar fazer esse planejamento primeiro, vou colocar no papel as minhas despesas do dia a dia, as minhas despesas do mês, e aí com esses passos você começa a ficar mais perto dos sonhos, entendeu? Entendi. Por exemplo, André, eu lancei esse final de semana, terminei um workshop de finanças, 3 aulas gratuitas, convidando as pessoas para assistir, e tem gente assistindo e tem gente que não procurou. Mas daí já manda mensagem que depois quer conversar comigo. Aí eu fico pensativo, eu falo, poxa, tá lá, um material bom, tá? Até vou colocar aqui, tá lá no site, tá lá, você pode entrar, pode fazer, não tem problema nenhum. Você faz ou de manhã ou à tarde à noite, porque é qualquer horário, não é como a live que nós temos um horário agora para começar e encerrar. Lá está disponível. Aí a pessoa mandou uma mensagem dizendo, olha, mas eu depois quero procurar conversar com você. Daí eu fico pensando, peraí, esse está querendo o meio rápido. Ou seja, me dá aí uma dica para eu sair dos meus problemas. Eu costumo não dar dica, André. Você dá dica? É que, na verdade, não existe receita de bolo pronto, então não tem como dar dica, né? A pessoa precisa fazer um caminho, né? E esse caminho passa pelo conhecimento. Esse é o primeiro passo. Né? Você olha um material como o seu, uma live como a sua, um material de finanças, aliás, tem muita gente com materiais ótimos de finanças, e você começa a dar passos do conhecimento. Né? Então você aprende, por que eu preciso fazer uma pequena poupança? Poupança, quando eu digo poupança, é guardar, não estou falando da aplicação financeira poupança, essa é horrível. Mas poupar algo, como é que eu faço também para poder investir melhor? Tudo isso você vai conquistar com conhecimento, não vai vir do acaso, não vai vir com uma dica. Aliás, eu tenho muito medo quando as pessoas dizem assim, olha, eu tenho uma dica para você ficar rico. Foge, que com certeza é um problema. Né? Porque não é assim que funciona, né? Precisa ter essa escada do conhecimento, né? E ela é importante.
E por que ela é importante? Porque esses degraus que a gente vai conquistando, eles nos levam, mas também quando a gente precisa voltar um pouquinho, não é ruim. Né? Você já tem esse degrau. Tem aquelas pessoas que chegam em algum lugar do nada, aí não tem fundamento. Aí começam as dificuldades e rui. Né? Então, por isso que é historicamente provado já que quem ganha na loteria tende a perder todo o dinheiro. Por quê? Porque não estava preparado para aquilo. Ele não fez esse processo de crescimento. Perde tudo em 5 anos, André. A média de ganhador de loteria é perder tudo em 5 anos. Por quê? Não teve a educação financeira. Então, o dinheiro que entra fácil também vai fácil. Né? Vai muito fácil. E voltando aqui então, André, você também é especialista, você também é perito, agora está se formando em Direito, e a gente está vendo muita coisa acontecendo nesse Brasil. Por exemplo, agora o aluguel vai subir 25%, né? Os aluguéis corrigidos aí, ou seja, tivemos aí olha aí, o Herbert entrou, que bom que você está aí, Herbert, e muita gente não está preparada, por quê? Simplesmente já gastou o 13º, né? Nem terminou de receber, outra vez já gastou. Quem recebeu uma ajuda do governo também já gastou essa ajuda. E aí virá o reajuste do aluguel e a pessoa vai fazer o que nesse momento? E a grande verdade é que a nossa economia está reagindo. Né? O último trimestre, 7,7% positivo. Mas tem que lembrar que a média histórica era negativa. Então não cresceu só de 7,7%. Então é natural que as coisas subam, é natural que você tenha mais oportunidades para ganhar dinheiro com o seu trabalho ou empreendendo. A economia volta a dar sinais de reação e eu creio que 2021 vai ser um ano muito próspero. Por quê? Porque muita gente aprendeu novas competências, acreditou que realmente podia empreender, ou podia melhorar no seu trabalho. Né? Eu lembro a minha filha, quando começou a pandemia, ela me perguntou assim, pai, o que eu faço agora se a empresa for me mandar embora? Eu falei, olha, trabalhe muito, seja essencial nesse período. Nem de férias colocaram ela, para você ter ideia, justamente porque ela era essencial. O trabalho foi muito bem feito. E essa é a grande verdade. As pessoas não podem achar que períodos como esse são só para... são perpétuos e estão só para nos prejudicar. Pelo contrário, nos dão competências novas, né? Tem uma frase no curso Dinheiro e Casamento, Maria de Deus, que é fantástica. Ela diz o seguinte, a tempestade, ela vem, e com raios, mas ela limpa a atmosfera. Isso, traduzindo, quer dizer o seguinte, a tempestade vem e vai embora. É estrago pontual, em algumas partes, tudo, mas ela é necessária, ela limpa a atmosfera e tal. Agora, tem gente que não, que realmente já está olhando os próximos anos cinza, está olhando a situação ruim. Esse caso que eu falei do aluguel é para chamar a atenção de muita gente que não tem um controle, não tem um planejamento. Exatamente. Porque se tivesse o planejamento, já saberia o seguinte, o meu contrato de aluguel vence em janeiro, meu contrato vence em fevereiro. É 1 ano de contrato, eu vou ter um reajuste. Eu tenho dinheiro para esse reajuste? Se não tem, deveria ter providenciado a reserva. Né? Não, e vai ter um efeito agora, né? Porque muita gente conseguiu prorrogações, né? E agora vem o efeito, né, do mês com a prorrogação daquele período ruim. A grande verdade é que se existe um planejamento, muito antes dessa novidade de crescer as despesas que vão crescer em 2021, já veio o planejamento junto, né? A pessoa já se preparou, ou guardou, ou negociou melhor, ou visualizou uma oportunidade de trabalho onde ela podia ganhar um pouco mais. A grande verdade é que ficar parado em tempos de dificuldade é pior do que ficar parado quando tudo vai bem. Essa é a grande verdade. Agora, é interessante que, eu até comentei isso no Café dos Empreendedores, esse trabalho que eu faço lá na comunidade Alcance, que você já foi, né, vai fazer 14 anos agora que a gente faz esse trabalho com empresários, e uma coisa que eu percebi, todo empresário que prosperou no meio dessa crise, e foram muitos prosperaram e prosperaram bastante, eles já estavam preparados para esse momento. Eles já vinham numa busca por conhecimento, já vinham numa busca por melhorar os seus indicadores, já vinham numa busca por entender quais seriam as inovações que a próxima década traria. E aí começou a pandemia. Mas aí o que aconteceu? O cara já estava embalado. E ele foi embora, ele cresceu mais. Agora, aquele que já vinha de um processo aonde não controlo quanto eu ganho, não controlo quanto eu gasto, não sei se eu compro uma casa, né, aquele velho dilema, né, se eu caso com uma bicicleta, né, eu não sei o que eu faço da vida, aí veio a pandemia e ele entra em depressão.
Isso. Porque aí ele tem, um composto na cabeça, uma tempestade muito forte, que ele não está acostumado, ele não está habituado, né, a lidar com a dificuldade. E aí, com certeza, a dificuldade se torna maior. Né? Maior. André, entrou aqui também o Jair Menani. Esse eu vou convidar no que vem também para um Prosa, é fera. Boa noite, Jair, que bom que você está com a gente. Edmir entrou, ó, Isaac, muita gente entrando. Que bom que vocês estão com a gente. E falando nisso, de reserva, projeção, cuidados, André, o que eu tenho notado é esse efeito realmente emocional. Então, nos dois sentidos. A pessoa agora teve redução salarial, né? Ou um ajuste, ou foi mandado embora. Aí ele é obrigado a se movimentar. Então, primeiro momento, ele tem medo. Então, pode paralisar a pessoa. Outros não paralisaram. Outros perderam emprego, mas geraram renda extra. Né? Conseguiram fazer alguma coisa. Quando eu atendo, e acredito quando você atende também, a gente tenta estimular algumas pessoas para que elas possam dar o melhor que elas têm. Enquanto elas podem, né? Oh, boa noite, Jair. Oh, que bom que você está aí. Boa noite. E tem pessoas que acabam se reinventando, e é isso que eu acho fantástico do brasileiro. Eu acho muito bom quando isso acontece. Então, eu não gosto daquela frase, né? Enquanto uns estão chorando, outros vendem lenço, porque é horrível, né? Vender lenço. Também não gosto. Não, esqueçam isso, não é isso. Mas eu gosto de uma frase seguinte: algumas pessoas, elas cavam um pouco mais. Então, assim, uns já desistiram e estavam para achar o tesouro. Puxa, mas eu já estou aqui há 2 dias cavando e vai embora. E o outro cava 1 metro a mais e descobre, né? Novamente, nós encontramos aquelas pessoas que têm um pouquinho mais de persistência, né? De determinação, e temos aquelas pessoas que qualquer motivo é motivo para ficar no sofá vendo Netflix. Né, André? Esse foi o pior efeito da pandemia, né? O efeito sofá. As pessoas ficarem em casa esperando para ver o que acontecia, né? Esperando para ver se o governo dava uma nova ajuda, se caía do céu alguma coisa, se viria alguém bater na porta para contratar ele, e isso não é verdade, né? Eu costumo dizer que a principal característica que você vai encontrar numa pessoa que prospera financeiramente, prospera no trabalho, prospera no relacionamento, no casamento, é a resiliência. Muita gente tem a resiliência. E a resiliência, ela é uma versão tão nobre quanto a perseverança. E a perseverança, né, que é um conjunto de fé, um conjunto de ações, um conjunto de atitudes e um conjunto de esperança, que na verdade traz uma transformação. Quanto mais você esperar para ver o que vai acontecer, menos isso vai acontecer. Agora, quanto mais você agir, né? Olha, eu estou trabalhando, mas eu gosto de fazer tal coisa. Então você continua trabalhando e começa a fazer essa outra coisa. Né? Mas eu não sei o que fazer ainda, mas vai procurar conhecimento, vai conversar com pessoas. Eu lembro de muitas pessoas que estiveram, por exemplo, nos cafés de empreendedores que eu faço e que a minha equipe está lá sempre me ajudando, e a gente escuta testemunhos de pessoas que vão lá e falam assim: eu ainda não sei no que eu vou empreender, mas eu vou passar esse ano inteiro aprendendo coisas novas para poder saber o que eu vou empreender. Ou seja, a pessoa está se preparando, não só mentalmente, espiritualmente, fisicamente, mas também está preparando um planejamento. Olha, então eu vou investir em tal coisa, eu vou pegar uma parte do meu 13º, em vez de só comprar presente de Natal ou só me endividar mais, né? Porque tem gente que pega o 13º e usa como entrada para se endividar. Ou seja, né, um negócio esquisito, né? Mas tudo bem. Aí você planeja, eu vou pegar meu 13º e vou aplicar em algum negócio. Vou comprar uma máquina de moer carne e vou fazer carne moída para vender fora. Se você não tiver uma atividade empreendedora na sua mente, dificilmente você vai conseguir sair de um buraco. Né? Agora, o que eu sempre digo para as pessoas, né? Tem um lugar que a gente se coloca, quando a gente deixa de ser diligente naquilo que a gente faz. Tem um lugar que as pessoas colocam a gente, quando a gente faz parcerias e alianças mal feitas. E tem um lugar que a humanidade nos colocou, que é o momento que a gente está vivendo. Agora, tanto eu, quanto você, como todo mundo que está assistindo a gente, conhece pelo menos uma pessoa que no meio dessa pandemia está ganhando muito mais dinheiro do que estava ganhando antes. Acabou se dando bem, acabou revertendo a situação. Exatamente. E assim sempre vai ser, né? Sempre vai ser assim.
as crises, elas são cíclicas. As inovações também são cíclicas. Ó, e as pessoas que crescem também. Que você falou, por isso que eu gosto, eu repito, eu gosto do prosa, né, devido às histórias, né? Aí vem um caos agora. Eu fiz uma vez uma série de seminário lá em Manaus. Eu me lembro que quando eu voltei no segundo ano lá, para dar lá o seminário de finanças, e eu falo também de empreendedorismo, etc., terminou e um rapaz, um senhor, veio me abraçar e veio conversar comigo. Muito obrigado, ele falou. Primeiro ele falou, muito obrigado. Eu pensei, eu falei, obrigado por quê, né? Será que eu dei um livro para ele e não estou sabendo? O que eu fiz, né? Ano passado, eu prestei atenção, eu anotei tudo que você falou na palestra e eu empreendi. Eu coloquei em prática. Ele falou, olha, eu tinha dúvida se eu fazia ou não fazia. Mas da forma como você falou, eu vi, ele falou, eu me senti capaz. Eu me senti tal. Ou seja, ele era uma pessoa possível empreendedor, mas talvez cercado de amigos e conselheiros com muito medo. E o medo impede a pessoa tal. Mas daí eu acho que ele assistindo aquela palestra, ele notou o seguinte, peraí, medo é natural, todo mundo tem. Até o Altemir tem, o André tem, todo mundo tem. Mas vem cá, como é que eu posso diminuir esse medo? Aí ele foi usando as técnicas que eu ensinei lá. Verifica isso, verifica aquilo, tal. Daí ele foi fazendo o checklist e ele descobriu o seguinte, peraí, eu tenho mais chances de dar certo do que chances de dar errado. Apesar de, como você está falando agora, 2021 tal, o que está acontecendo. Ou seja, apesar de, ainda pode dar certo. E esse, depois que ele me abraçou e conversou, daí eu lembrei, daí a gente conversou, daí eu entendi. Eu falei, olha, que bacana. E por que eu falo isso? Tinham mais de 300 pessoas naquele evento, naquela palestra. E um veio agradecer porque colocou em prática. Então aí nós temos aí, digamos assim, uma estatística, né? Nós temos aí um filtro para mostrar que quantas pessoas nos ouvem, pedem conselhos, mas não colocam em prática. Né? Isso é a palavra, eu já falava, né? Mateus 7, 24, 25, né? Aqueles que escutam as palavras e praticam, né? Assemelham-se ao homem prudente. A grande verdade é que, acho que o Jair colocou ali, né? Muitos tiveram que sair da zona de conforto. Isso é uma verdade constante. Nós não deveríamos sair da zona de conforto só quando somos ameaçados, né? Nós deveríamos sempre, de tempo em tempo, nos motivar a sair dessa zona de conforto de forma isolada, né? De forma natural, individual. Por quê? Porque pessoas dependem da gente, né? Então, aquele pai, aquela mãe que tem filhos, por exemplo, ele não pode simplesmente pensar assim, agora eu entrei trabalhar nessa empresa, então, enquanto eu não for mandado embora, tudo vai dar certo. Tá, mas e o dia que for mandado embora? Aí não tem uma reserva, aí não tem um plano B, aí não tentou se capacitar lá para poder crescer dentro da empresa. Esperar as consequências, esperar as dificuldades chegarem é muito ruim. Como é que você antecipa elas, né? Se preparando. Constantemente, né? Constantemente aprendendo algo novo, participando de seminários, gastando tempo, tomando decisões melhores, gastando tempo como, né, quem está aqui com a gente fazendo agora, prestando atenção no que a gente está falando. O que a gente entende que é um padrão, né? Conhecimento gera oportunidade. E a oportunidade, ela vai gerar algum nível de recurso para você. Seja um recurso de tempo melhor para você ter com a família, investir nos seus sonhos, seja um crescimento natural, né, que você tenha no seu negócio. Né? Muitos empresários me perguntam assim, qual é o tempo para uma empresa prosperar? Depende do negócio, depende de você, depende deu uma travadinha, do André, né? Deu uma travadinha na internet ainda. Vamos ver. Mas olha só, gente, aproveitando que o André está falando do tempo, é isso que a gente tem que verificar, né? Como está o nosso tempo, olhando agora para fora, olhando assim para esse mundo, né? Se a gente olhar noticiário, olhar tudo, o tempo está feio, o tempo está ruim, ok? Mas isso não é eterno, e a gente já falou aqui, não é eterno, né? Então o que eu preciso fazer? Eu preciso apenas estar preparado. E aí, André, eu nos meus cursos eu ensino uma equação, que eu falo o seguinte, né? Que eu falo que a sorte existe. Aí as pessoas já ficam meio assim, né? Nossa, isso... Eu falei, calma, deixa eu explicar a equação da sorte, você vai entender. Sorte para o Altemir Farinhas é o seguinte, sorte é igual a oportunidade mais trabalho. Ou seja, se surgir a oportunidade e você não trabalhou, você, digamos, não estudou, não se especializou, como você deu o exemplo da sua filha, digamos que estavam olhando lá, ó, a gente vai enxugar aqui a empresa, mas deixa eu ver quem está trabalhando, quem não está, né? Então, a sorte é isso.
surge a oportunidade e eu fiz por merecer, eu digo que você tem sorte, principalmente quem trabalha. Aí tem o outro lado também, eu posso estar trabalhando, eu posso estar estudando, me formando, mas ainda não surgiu uma oportunidade, né? Então não é que eu não tenho sorte, é que a sorte vai aparecer no momento em que ela precisa aparecer. Exatamente. Eu me lembro no meu tempo de banco, olha, eu estava fazendo... Eu me lembro que eu tinha uma pastinha, André, por Deus do céu, o que eu guardava no meu tempo de faculdade, de diplominha, certificado, curso no Senac eu fazia, curso no Senac eu fazia. E fazia curso. E eu olhando assim, eu tinha curso de um monte de coisa. Até que demorou para cair a ficha, eu falei assim, olha, eu estou fazendo o meu papel. E daí realmente foram surgindo oportunidades, eu fui para a área de câmbio, eu fui para a área de captação, aí eu fui subindo, entendeu? Mas aí se eu tirasse o seguinte, olha, a faculdade tá bom, eu não preciso mais estudar. Um diploma tá bom, não preciso mais nada. Talvez eu não tivesse sorte. A grande verdade é que as pessoas acham que a sorte vai avisar quando vai chegar, né? Boa. E não funciona assim, né? A gente vai se preparando, né? Eu nunca não esqueço de uma situação que eu ia ter uma conversa com uma pessoa, um grande empresário, e eu tinha lido sobre um determinado assunto, e quando eu me encontrei com esse empresário, um alto empresário, ele fez um comentário e era justamente sobre aquilo que eu tinha lido. E aí ninguém na mesa respondeu ele. Aí a gente estava mais ou menos umas 20 pessoas, e eu respondi, falei, olha, eu li recentemente que acontece isso, isso e isso. Daquele minuto para frente, os próximos 15 ele só conversou comigo. Uhum. Então isso é uma oportunidade. Mas se você não estiver preparado, não vai acontecer. Não vai acontecer. Então, o que a gente precisa lembrar do outro lado é que hoje, um tempo de dificuldade, um tempo de incertezas, é onde eu preciso fundamentar mais ainda aquilo que eu sei fazer. Onde eu preciso melhorar o meu dia a dia, a gestão das minhas finanças, os meus planejamentos. Por quê? Porque eu não sei o que vai acontecer ali na frente. Então, agora, se eu estiver preparado, qual vai ser a chance de eu prosperar mais? Vai ser maior ainda. 2021 pode ser melhor ou pior. Depende Exatamente. do que você está semeando. Né? Não fazer nada é semear também, né? Não fazer nada Sim, com certeza. Semear, né? E falando em sorte um pouquinho, eu tive a sorte de ganhar esse livro aqui, gente. Olha lá, ó. Prosperar é uma decisão. Decisão, André Hummel. E aqui tem uma parte que você coloca 10 hábitos do bom comprador. Olha aí, ó. Se as pessoas lerem algo assim, André, o que acontece? Eu ensino as pessoas o seguinte, que o dinheiro foi feito para gastar. Aí eles falam, mas você é educador financeiro. Mas se o dinheiro foi feito para gastar, ponto final. Agora, gastar com sabedoria. Exato, né? Porque exatamente. a pessoa que se orgulha de dizer, eu não gasto nada, eu não saio de casa, olha, isso é uma doença. Tá? Isso aí tem... Ele não vive, né? A gente cuida de você também, a gente atende você também, tá? Mas fale um pouquinho, André, disso aí, do comprar bem e do gastar bem. É aquilo que eu comentei no início, né? Qual é o propósito do dinheiro chegar na sua mão, né? Ele serve para quê, efetivamente? Serve para você suprir as necessidades da sua casa, da sua família, serve para você semear também na vida de outras pessoas, serve para você investir, serve para você dar uma boa educação para um filho, serve para uma série de coisas. O problema é quando a gente usa mal aquilo que chega nas nossas mãos, né? Tem gente que comete, eu costumo dizer, né, que existem pecados financeiros, né? A pessoa usa aquilo que chega na mão dela para cometer coisas erradas, para literalmente jogar fora, né? Vícios, uma vez por eu conheci... exemplo, André, Vícios, exatamente. Eu falo o seguinte, se você quiser beber, é você, o problema é seu. Só que você está gastando dinheiro 2 vezes, né? Eu chamo de miopia financeira. Você gasta agora e vai gastar depois, porque a saúde vai cobrar essa conta. Exatamente. Todo hábito ruim, né, ele sempre está atrelado a um custo financeiro alto. A bebida você gasta para beber e depois você gasta para curar.
né? Quando dá tempo de curar, né? A cigarro. droga, a mesma coisa, né? O cigarro, qualquer vício, na verdade, ele está atrelado com o desperdício financeiro, né? Seja seu, seja você roubando da sua própria família para poder manter aquele vício terrível, né? No jogo, em qualquer outra coisa. Agora, quando você entende o propósito daquilo que chega na sua mão, você começa a agir melhor, você começa a investir esse dinheiro melhor, seja na sua família, seja numa aplicação financeira, seja numa ação, seja na educação, como eu falei, na educação dos filhos, ele passa a ter, na verdade, uma função mais ativa. E aí você começa a prosperar. Então, por que eu digo, né, o título do meu livro é Prosperar é uma Decisão? Porque, de fato, você tem que decidir prosperar. Né? Você não vai conseguir prosperar de forma automática, nunca. Você não vai conseguir uma promoção no trabalho de forma automática. Você vai ter que prosperar para conseguir fazer isso. Você vai ter que dar passos para fazer isso, né? Esses são aqueles que acreditam em sorte ou acreditam em mentalizar. Gente, eu me lembro que eu leio muito. Aqui está parte dos meus livros. Fora os que a Rossane não jogou fora, tá? Porque tem muito livro. Então eu já li O Segredo, eu já li muita coisa e eu leio mesmo. E eu leio até o fim e no final eu coloco, recomendo ou não recomendo. Então, às vezes você pega um livro como aquele, por exemplo, que foi muito badalado, é um livro projetado, tá? Deixa eu explicar. Livro escrito é como o meu ou como o do André. A gente escreve e consegue. Livro projetado é uma equipe de pessoas que se junta para fazer um negócio de sucesso. Então lá tinha padre, pastor, ateu, químico, neurocientista. Tinha uns profissionais de todas as áreas para falar um assunto que em determinado momento da plateia do público alguém se identificasse, gostasse. E a parte muito forte daquele livro era a seguinte: mentalize um carrão, você vai ter um carrão. Mentalize uma casa, você vai ter uma casa. Eu parto do pressuposto seguinte: pode até pensar, e deve pensar em progredir, em melhorar de vida, mas faça por merecer. Ficar nessa história do mentalizar, ficar olhando para a foto, eu não acredito muito que vai dar certo. Agora, colocar o sonho no papel, né, André? Tira ele daqui, põe no papel, faz o planejamento, cola junto com o teu controle financeiro e aí vê causa e efeito, né? Sobrou dinheiro, opa, vou investir porque meu sonho está mais perto. Não sobrou dinheiro, eu preciso fazer sobrar dinheiro para o meu sonho cada vez eu alcançá-lo. Exatamente. A materialização, né, de um planejamento estratégico de qualquer coisa é quando você começa a colocar no papel. Porque aí você vai ver variáveis que na tua mente você não conjuga, né? Eu admiro muito, né, quem joga xadrez e consegue fazer uma jogada de xadrez mental. Mas é uma população bem pequenininha do mundo que consegue fazer isso. A maioria tem que fazer o quê? Colocar no papel e aí começar o seu jogo ali, né? Isso. Olha, se eu quero fazer uma viagem no final do ano, quais são as coisas que eu preciso economizar durante o ano para poder fazer a viagem? Não adianta eu pensar na viagem dia 1º de dezembro. Eu tenho que pensar na viagem, então, dia 1º de janeiro, né? Então, que passos eu vou dar durante aquele ano que vão me ajudar a poder fazer aquela viagem, né? Que economias ou que investimentos eu preciso fazer? As pessoas têm um mito bem grande, Altemir, você já deve ter escutado isso, né? Que rico é só quem tem dinheiro guardado. Isso não é uma verdade. A verdade é que a definição de riqueza é muito diferente da que a gente está acostumado. Né? É preferível ser próspero do que rico. Porque nem todo rico é próspero. Agora, toda pessoa próspera pode chegar num nível de riqueza. Toda pessoa próspera pode conseguir realmente ter a sua casa própria, ter o seu carro quitado, realizar um sonho. É possível, sim, mas vai passar pelo aquilo que a gente aprendeu na faculdade de administração, que é bem básico, né? Eu primeiro planejo, e aí envolve oração, envolve colocar no papel, envolve descobrir qual é se aquilo que você quer fazer realmente vale a pena. Depois você organiza os recursos que você tem, você guarda a parte do salário, você melhora no seu trabalho. Depois você direciona, como é que eu vou fazer isso? Vou guardar tanto por mês, vou ter uma segunda atividade, né? Eu brinco lá que a Rochelle, né, a esposa do Júlio, lá naquele seriado, sempre falava, né, que
que meu marido tem 2 empregos. Olha, não é muito difícil de acontecer hoje em dia, né? Todo mundo tem que ter uns 2, 3 empregos. Agora, o terceiro passo dessa história é você ver se aquilo que você está fazendo é possível. Eu conheço gente que ganha salário mínimo e tem dinheiro guardado, e formou filho na faculdade, e tem casa própria. Mas por que consegue fazer isso? Porque tem uma disciplina de saber o que gasta e exatamente quanto ganha. E aí dar os passos para poder. Um propósito de vida. Eu vi que a Ali colocou exatamente. Ali, sou pobre e consigo guardar. Né? Ali, deixa eu falar uma coisa, tá? Pobreza é quase um estado de espírito. Você só não precisa acreditar nisso. Porque sempre tem gente menos favorecida que a gente e sempre vai ter gente mais favorecida que a gente. Tá? Então a gente só não tem que ficar mirando errado, olhando errado e olhar para frente e ter um propósito. O André falou uma coisa muito séria agora, que é isso. Na administração a gente aprende muito a planejar mesmo e buscar resultados e fazer pesquisa, né? E calcular. E uma vez eu atendi um casal e eu me lembro que uma questão deles que ficou marcante para mim foi que eles casaram e para ela não teve lua de mel, não fizeram lua de mel e aquilo era, sei lá, para ela era emblemático, aquilo para ela era ruim. E aquela expressão eu anotei, eu escrevia lá, o que você está fazendo? Eu falei, não fizemos lua de mel. Aí deram uma explicação lógica na hora, ali tudo bem, eu falei, vamos lá, vamos colocar no papel quanto custa a lua de mel e para onde? Aí ele perguntou, mas como, se nós estamos endividados, o que o senhor quer com lua de mel, se eu quero eu vim aqui para sair de dívida, não tal. Eu falei, é simultâneo. Enquanto faz a planilha e vamos falar com credores e olhar, ao mesmo tempo vamos fazer outra planilha, que seria a viagem. Resumindo essa história e encurtando essa história. Esse casal fez lua de mel no exterior. Esse casal deu muito certo. Ou seja, seria aquela história assim, de que não vai dar certo, isso é quase impossível. Não é. Eu falo, gente, isso aí se você acreditar que é impossível, ele será impossível. Tá? Agora, se você acreditar que pode e faz, tira o mentalizar, né? Tira a história do mentalizar, mas planejamento. Eles conversaram com o credor, eles reduziram custos. Olha, a vida deles foi acontecendo, assim, um desdobramento de bons resultados, porque eles começaram uma caminhada. Infelizmente, né, André, às vezes a gente atende pessoas, fala, ó, faça aqui, vai pela direita. A pessoa não faz e vai para a esquerda. Aí fica um pouco mais difícil. Mas é aquela velha história, né? Nem todo mundo que vai buscar o conselho está disposto a pagar um preço por ele, né? É como você colocou no começo, né? Não foi à toa, né? Teve um preço a ser pago para poder ter o conhecimento, houve um preço a ser pago, né? Veja, como eu comentei, né? Eu estou fazendo uma outra formação. Minha família toda está pagando esse preço, né? Eu tenho todas as noites, agora com exceção da pandemia que eu estou assistindo as aulas de casa, até então, todas as noites eu estava fora de casa. Isso comprometeu as minhas viagens de trabalho, as minhas ministrações, as minhas palestras. Há um preço sempre a ser pago. Agora, aqueles que estão dispostos a pagar esse preço é os que prosperam. Né? Eu conheço pessoas que vão de sol a sol, vendendo seus produtos na rua, fazendo pipoca, vendendo doce, mas persistem em algo. E aí o que acontece? Né? Vem a sorte. Vem a oportunidade que se transforma, né? O resultado, exatamente. Ele é o final da sua equação, do que você está fazendo. Se você não faz nada, né? Eu falo o seguinte, o resultado é zero. Vai dar. O Carlos colocou algo bem legal. Levei sorte em casar com uma administradora. Põe a administradora, hein, Carlos? Ela pega no seu pé, ela cuida do dinheiro aí, né? Opa, aí. Olha, o doutor Alexandre chegou, boa noite. Então, gente, esse é o Prosa de Finanças. Já falei, terças, quintas, sábados. Sempre convido um grande amigo. Aqui eu estou com o especialista André Rummel. Gustavo Ossi, esse também é fera. Que bom que você entrou e está com a gente. Nós estamos chegando na nossa reta final aqui, André. Né? Então eu fico controlando o horário, olhando para o lado e vendo assim como que a gente pode ainda ajudar mais pessoas, porque essa live ela é gravada. E depois eu fico aqui com ela no GTV, coloco ela também no YouTube, e eu vejo que muitas pessoas assistem novamente e começam a enviar perguntas, né, para tirar suas dúvidas. Vamos lá, mais uma questão aqui, né? Esse problema financeiro, ele afeta também os casais. Então o Carlos colocou ali, ó, que casou com uma administradora, que bom. E as pessoas, às vezes, elas causam o quê? A infidelidade financeira, André. E a gente vê isso muito acontecer, que é aquela história assim, né? O homem, por exemplo, ele tem, eu chamo isso quase uma maldição.
Ele faz besteira e ele quer resolver sozinho. Então ele omite da sua esposa, tentando protegê-la. Só que depois a esposa acaba descobrindo, né? E o desdobramento disso é terrível. Olha o Arquimedes, 2 mestres no assunto. Ô, obrigado aí, Arquimedes. Vamos lá. E infidelidade financeira. O Arquimedes é o líder do Ministério de Empreendedores lá na PIB, né? Isso. Ele é do um amigo precioso aí. Ele é do C12. C12 também, né? Esse é fera também. Ano que vem o Arquimedes é convidado, o Jander. Tem vários que entraram aqui e vão ser convidados para o Prosa de Finanças aí, que a gente ainda fará no próximo ano. Mas falando nesse assunto, infidelidade financeira, tanto homens quanto mulheres, às vezes escondem problemas financeiros, achando que é o seguinte, eu vou falar quando eu resolver, que daí fica mais palatável, mais fácil. Só que é um problema, né, André? Claro, sempre, né? Na verdade, qualquer nível de infidelidade vai ser ruim, mas o financeiro, ele tende a se propagar, né? Então, a mulher vai e compra uma roupa e daí diz pro marido que gastou 50 na roupa, mas a roupa custou 200. Ou e o marido, por sua... ou um zero a mais, né? E o marido muitas vezes toma decisões erradas que comprometem a família, né? Eu sempre digo, né? Você compra um carro em 5 anos, né? 60 meses. Você comprometeu a tua família durante 5 anos. Talvez você não saiba como vai conseguir terminar de pagar aquele carro, né? E assim é com o trabalho, né? Às vezes você não ganha uma promoção que você estava esperando, mas você chega em casa e fala, olha, não deu a promoção, mas eu ganhei um aumento. E às vezes isso é uma mentira, né? Às vezes ou esse aumento ele vai se concretizar numa linha de tempo diferente que a família está gastando já. Isso. Então essa infidelidade financeira vai gerar, no mesmo nível que gera, né, a infidelidade conjugal, por exemplo, ou a infidelidade, né, de relacionamentos, vai gerar também na área financeira. E vai ter consequências terríveis. Consequências. Né? Toda mentira vai ter consequência. Né? Outra coisa que as pessoas omitem, e o brasileiro não tem esse hábito, é a situação financeira ou a situação da empresa. E você que está se formando em direito, o que acontece? Eu vejo que o brasileiro não faz, por exemplo, testamento. Ele deixa o pepino para quem fica. E ele só deixa que ele não vai estar presente, porque toda hora eu vejo família brigando, quebrando pau, porque estão vendo herança, estão vendo um problema financeiro. Quando eu atendo as pessoas, eu falo em seguro de vida, eu falo em herança. A pessoa, mas precisa ver isso? Eu falei, precisa, porque depois, o deixar para depois pode custar caro. Financeiramente e emocionalmente, né? Por que o brasileiro tem esse hábito, André? Será que tem medo? Não, se eu fizer o testamento eu vou morrer, então eu não vou fazer o testamento. O povo perece por falta de conhecimento, né? O Zé já falava isso. O que acaba acontecendo? Esse vai ser um efeito da pandemia que muita gente vai prestar atenção. Muita gente que está morrendo hoje não está deixando nenhuma instrução para a família. Né? A pessoa não está conseguindo tempo suficiente para conversar com a família e dizer, olha, faz isso, faz aquilo. Né? Então, é cultural, né? Nós não tínhamos o hábito de nos preocuparmos com uma poupança, não tínhamos o hábito de nos preocuparmos com o que vai acontecer quando a gente vem a falecer e como é que fica a nossa família. Então, tudo isso são cenários que vão mudando, mas nós precisamos entender o seguinte, tem coisas que são básicas. Por exemplo, por que você trabalha para comprar uma casa própria? Para você poder dar segurança para os seus filhos, para o seu cônjuge. Mas não adianta comprar então em 30 anos, porque você não está dando segurança nenhuma, você está arrumando uma dor de cabeça, inclusive, né? Então você precisa planejar sempre melhor para que você possa fazer a coisa bem feita. Por isso é importante controlar a forma que consome, conversar com o cônjuge e dizer, olha, se eu vir a faltar, você faz isso, você faz aquilo, né? Ter uma listinha em algum lugar. Tem maridos ou esposas que não sabem no que o outro investe. Exato. Ele tem uma vida financeira tão separada que daí tem um problema. Vamos lá, mais um caos, eu lembrei esse é terrível. Esse é infidelidade pura. Infidelidade pura. Lá na praia, o cara fez o seguinte, ele escondia da esposa a maioria dos bens dele. E para esconder bens, né, porque ele tinha medo da família dela, sei lá o que passava na cabeça dele, ele começou a colocar barco, terrenos, casa na praia, prédio, no nome de amigos. Que eram os amigos do bar lá que ele frequentava, entendeu? Aí o cidadão veio a falecer. Isso é real mesmo, lá da praia, eu conheço bem a história. Até hoje a esposa não sabe desses bens e nunca irá saber. Nem os filhos.
nem ninguém, porque ele escondeu tanto. E dificilmente esses amigos vão aparecer para dizer, né? Olha, ele deixou comigo, né? Perdeu, né? Eu acho que os amigos foram e choraram muito no velório, mas choraram de alegria, eu acho. Porque de alegria, né? Um ficou com o barco, o outro ficou com a casa, o outro ficou... É uma pena. E esse nível de infidelidade ele só tende a crescer, né? Quando a pessoa começa a fazer esse tipo de coisa, só tende a crescer e é muito triste, né? O ideal é quando o casal eles são parceiros em tudo, né? Inclusive em como investir, aonde investir, como crescer, que perigos, né, e que ciladas eles devem evitar. Essa unidade sempre gera prosperidade, tá? Ó, temos aqui o Sadoc está lá na Itália, esse é fera também, está colocando aí, ó, a Ibovespa, é investidor, mas esse... Austrália, Itália, estamos bem. Nós estamos bem, esse cuida bem das finanças. Do dia eu brinquei com o Sadoc aí, já comprou uma casa aí na Itália por €1, que tem um projeto deles lá, a gente deu alguma risada junta. Muito bem, Arquimedes colocou lista com senhas de banco importante para compartilhar com o cônjuge. Tem esse detalhe, tem gente que daí não tem a conta, digamos, conjunta, vem a falecer, e quem fica não pode ter dinheiro nem para as despesas, às vezes de um funeral. É verdade, então quanto mais houver comunicação, né, e informação, melhor fica. Estamos chegando no final. André, fala de você, deixa um recado, como é que as empresas se contratam, aonde acham o André Rummel? Bom, como você bem comentou, a minha atividade profissional é mais voltada para a questão da perícia judicial no segmento de telecomunicações, atuo no escritório de advocacia que é focado na área de telecomunicações, mas tenho o livro, tenho as palestras, eu não faço consultoria de forma individual, né? Hoje, infelizmente, não tenho esse tempo, eu não consigo ajudar de forma individual. Mas o André indica, viu? O André indica sim, eu indico. Indico, inclusive você. Mas as pessoas podem acompanhar lá no meu Instagram, depois é só pegar aí, tá na live, tem lá as nossas programações do Café de Empreendedores, e lá a gente dá muitas dicas. Esse trabalho é um trabalho gratuito, você já esteve lá conosco, você viu, a gente está ali para ajudar as pessoas, né? E, aliás, eu tenho um e-book sobre planejamento estratégico, que eu também disponibilizo gratuitamente, justamente para poder ajudar as pessoas mesmo, né? Mas como você mesmo bem colocou, hoje, até em função dessa graduação que eu estou terminando agora, eu precisei me dedicar muito e não arrumar outros compromissos, né? Então, eu consigo ajudar, mas consigo ajudar em momentos como esse aqui, te ajudando a ajudar essas pessoas, e estou sempre à disposição, né, para pessoas me perguntarem, olha, o que é possível ser feito, como é possível ser feito, estou aqui à disposição para poder ajudar mesmo, né? Ele pediu, coloca aí, escreve aí teu Instagram. Jair, colocou parabéns, sempre boas dicas. Jair, ano que vem eu convido você, prepare-se que a gente também tem história para contar, falar, né? Como eu disse para vocês, sempre convido um amigo, aqui é o meu amigo André Rummel, a gente vai falar sempre aqui causos e um bate-papo, e foi o que aconteceu durante essa live. Como vocês podem ver, a gente navegou nesse tema educação financeira, demos algumas risadas, e a gente tem muito ainda que falar. Pena que o nosso tempo aqui, ele é curto, ele é breve. Eu também, Altemir Farinhas, entra no site, gente, tá lá o workshop acontecendo, 3 aulas gratuitas. O André falou ali alguma coisa de investimento, eu falo lá, André, eu falo as 4 formas de investir. O Sadoc está em uma delas, mas eu falo em 4 maneiras, 4 outras, né? E o que a gente precisa fazer realmente, né? Não ficar nem refém do dinheiro e nem preocupado com ele. Na verdade, a gente tem que ver o seguinte, nós somos uma máquina de ganhar dinheiro. Na verdade, o brasileiro é trabalhador, o brasileiro ele é criativo. Ele só precisa acreditar um pouco mais. E também se controlar um pouco mais. Eu vi agora na Black Friday, André, eu não vou citar o nome da empresa aqui, porque fica gravado. Eu comprei dessa empresa 2 camisas antes da Black Friday, bem antes, tá? Por um preço bom. Por isso que eu comprei 2, tá? Na Black Friday, essas camisas estavam pelo dobro. E ainda eu recebi uma mensagem, quase que eu ligo para eles, eu falo, gente, eu vou mostrar a nota fiscal para vocês. Dá vontade de processá-los, não sei, né? Ou seja, então o brasileiro tem que aprender o seguinte, não é a palavra promoção,
não é a palavra desconto. A palavra aqui é controle. Se você tiver autocontrole, domínio próprio, as finanças ficam bem, ficam uma maravilha. Dá uma última palavra aí, André. Vamos lá, uma última palavra para nós. Isso que você bem colocou, a gente tem que saber se pode fazer isso, né? Não se a promoção ou se a forma de comprar é suficiente, né? Mas eu quero deixar algo que eu tenho praticado na minha vida, né? Para tudo, primeiro, eu oro. Para tudo, eu peço a Deus direção, para depois eu começar a fazer o planejamento e daí fazer as execuções. Esse tem sido uma receita na minha vida que tem funcionado há muitos anos. Eu lembro que a crise na minha vida começou, mas ela me trouxe sempre aprendizados. E todas as vezes que dificuldades se apresentaram, foi com fé, com coragem, com ousadia que eu busquei a solução. E Deus tem me abençoado nesse sentido para que eu possa sempre inspirar outras pessoas também a acreditarem que é possível sempre você vencer toda e qualquer circunstância, mas olhando sempre para o lugar certo, né? Isso é importante. Ótimo. Deus abençoe a vida de todos vocês aí que participaram. Muito obrigado, Altemir, pelo convite. André, sempre à sua disposição. Eu que agradeço. Sempre é muito precioso ter a tua amizade. Que bom que você pôde participar. E, gente, olha que interessante, né? As pessoas não pensem que nós chegamos aqui, nós já estivemos lá, mas a gente se recuperou. É uma esposa ajudando, são os filhos, são os amigos. Deus em primeiro lugar, eu já coloco lá, sempre, sempre. É verdade. E o que acontece? Gente, problemas são resolvidos. Tempestades passam, crises passam. Então, assista se quiser novamente essa live. Tem todas as outras lives lá gravadas. Gente, tem o professor Menegatti, tem a Margarete Mussoi, tem a Daviane, tem o Márcio Bandeira, tem tanta gente, tudo amigo, como o André Rummel, gente especialista, bom no que faz, muito bom no que faz. Agradeço então que vocês participaram conosco, uma boa noite a todos. Mais uma vez, André, fica com Deus, um ótimo final de semana, obrigado amigo. Ano que vem já vou mandar a agenda para você, prepare-se que nós temos mais prosa de finanças lá. Vamos lembrar dos nossos causos e causas aqui, de atendimentos e como a gente ajudou pessoas. E como é bom falar de um assunto que a gente domina, né? E as pessoas às vezes falam assim, leram. Não, a gente vive o que a gente pratica, né? Exato. Então tem uma diferença. Jair, muito obrigado, meu amigo. Também um ótimo final de semana, uma boa noite. Que bom que você está aí com a gente. Muito obrigado aí, André Nunes, todo mundo que participou. A Rita Mara, boa noite, Rita Mara, que bom que está aí. Pedro, Ali, que bom que você mandou perguntas, participou. Muito obrigado. A Ali ganhou um livro lá na Massa FM, na entrevista lá que eu dei. Silvia, obrigado que entrou. Boa noite para você também. Mari, uma boa noite, tudo de bom. Sucesso nos teus negócios. A Mari tem uma moda executiva, gente, só para mulheres aí. O pessoal veste bem. Uma boa noite, André Rummel. Fica com Deus, amigos. Boa noite. Deus abençoe. Até uma próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.